E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Veja, aqui está o Evangelho de São João, capítulo 1, onde iremos de maneira salteada, ou seja, alguns versículos apenas, vermos uma coisa tremenda a respeito de identificação dos filhos de Deus. Como se identifica nesta era, como em todas as eras, foi identificado aqueles que podem dizer: eu sou filho, eu sou filha de Deus. Você tem uma identificação. Veja, este foi o versículo 5 do capítulo 1 do Evangelho de São João. E aqui no versículo 10 segue assim: e o mundo não o conheceu, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas, veja aqui agora, versículo 12, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus. Veja, vou repetir isto. A eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Veja a importância disso aqui, ó. Ele deu poder para aqueles que poderiam se tornar então filhos de Deus, através de quê? Através daqueles que creem em seu nome. Parte desse princípio, então tenho que saber no que eu estou crendo. Tenho que saber que nome é este. Tenho que saber como receber este nome. E nós vamos para Atos dos Apóstolos daqui a pouquinho para esta meditação a respeito de como confirmar a sua filiação para com Deus. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Veja, estes a quem foi dado o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus, através de crer em seu nome, são pessoas que não foram geradas. Elas não nasceram, aqui está no versículo 13, elas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, você sabe do que estou falando, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja, esse versículo 13 aqui, ele traz muita luz a respeito dos filhos e filhas de Deus. Porque ele está falando aqui não da carne, não dessa parte humana que você está vendo aí. Essa parte que você está apalpando, dentro disso aí, existe ainda uma alma e um espírito. E esta alma, este espírito, eles não foram gerados da carne, não foram gerados por um matrimônio, por mais lícito, por mais honesto que tenha sido. Isto não gera espírito, isto não gera alma, isto gera carne. Ele disse: eu sou a voz. Agora eles vão procurar João, né? Aquele que precursou a primeira vinda. Eles vão interrogar João, e isso traz luz para nós, por isso nós vamos caminhar por aqui. Vamos primeiro aqui no versículo 17, do mesmo capítulo 1 de João. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então já sabemos que os homens rejeitaram a lei, rejeitaram a graça para ficar com a lei. Tentaram viver pela lei de Moisés, estão tentando até hoje, né? Mas aqui no versículo 19, onde eu quero, e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas, ou seja, enviaram líderes para estar lá com ele, de Jerusalém, para lhes perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou, mas confessou: eu não sou o Cristo. Veja, ele não respondeu quem ele era, ele já foi direto ao assunto. Vocês estão pensando que eu sou o Cristo? Eu não sou o Cristo. É o versículo 20. E eles lhe perguntaram então: quem és? És tu Elias?
Ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Eram respostas curtas, incisivas e precisas, né? Então eles disseram: Quem és tu, para que possamos dar resposta àqueles que nos enviaram? O que tu dizes de ti mesmo? Ele disse: Eu sou a voz de quem clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E eles foram enviados pelos fariseus para estar ali. Então eles perguntaram mais uma vez, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo? Se não és Elias? Se não és o profeta, por que você está batizando o povo? Então João respondeu, dizendo: Eu batizo com água. Eu quero frisar nisso aqui, tá? Vamos frisar nessa palavra aqui. Ela tem um segredo. Eu batizo com água. João respondeu: Mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Veja, ele não respondeu da maneira que eles queriam, porque eles perguntaram assim: Por que então tu batizas? Se não és o Cristo, se não és Elias, se não és o profeta, ou seja, por que você está batizando? E ele respondeu assim: Eu batizo com água. Essa foi a resposta dele. Mas está um entre vós que não conheceis. Deixou em meio termo. Parece que tem hora que o Espírito deixa em meio termo. O Espírito Santo ele coloca uma palavra para você e não é para outro entender, então fica naquela de você realmente captar, de estar interessado no assunto, né? Ele disse: Eu batizo com água. E seguir em frente o diálogo ali, mas nós vamos aqui no versículo 31, seguinte: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Veja, João foi conversando, aí passamos aí 3 versículos. Aí lá no versículo 31 ele diz assim: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso eu vim batizando com água. Então João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim. Agora, ele falou: Eu batizo com água, fui enviado para batizar com água. Terceira vez agora ele disse de novo, né? Mas aquele que me enviou para batizar com água, ele disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Veja, ele falou por 3 vezes: eu batizo com água, fui enviado para batizar com água. Mas na 4ª incisão aí no versículo 33, João 1:33, ele fala assim: Este agora é o que vos batiza com o Espírito Santo. Tem uma diferença, né, entre ser batizado com água e ser batizado com o Espírito Santo. Porque ele mesmo, Jesus, disse para Nicodemos: se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Não tem como ele ver o reino de Deus sem ser nascido de novo. Então existe um segredo. Mas vamos lá para Atos dos Apóstolos 2:38, nós já vamos concluir. Não tem como estender muito, né? E após Pedro dar um sermão ali em Atos 2 até o versículo 36, ele diz assim: Ouvindo isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para perdão dos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Vê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ele ainda está chamando. Ele está te chamando, está chamando a mim. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se
faziam pelos apóstolos. Primeira coisa que cai sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo é o temor. Ela não fala qualquer coisa, ela não pensa qualquer coisa, ela não julga qualquer coisa, ela tem o temor, de fazer as coisas conforme Deus lhe orienta através do Espírito Santo. Porém, veja, a mensagem, o sinal, que é o nosso batismo com o Espírito Santo na totalidade. Porém, nesse lugar glorioso, sobre este pacto, há uma diferença entre o sangue e a vida. O sinal para o crente nesse dia é o Espírito Santo. Não sangue, química, mas isso é o Espírito Santo de Deus. Porque lá na saída do Egito foi sangue, química, o próprio sangue passado nos umbrais. Agora é o próprio sinal que Deus requer, é o Espírito Santo em você e em mim. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem que ver esse sinal em nós, Ele tem que vê-lo em cada um de nós. Portanto, enquanto as sombras do entardecer aparecem e a ira está a ponto de ser derramada do alto, sobre as nações ímpias e sobre os incrédulos e ímpios, sobre os que professam ser cristão sem possessão, ou seja, sem ser, sobre estas coisas eu tenho procurado abrir meu entendimento e viver entre isso, para ver onde se encontrava. Antes de eu ter dito estas coisas, agora estamos vivendo nas sombras e a ira está a ponto de cair. E Deus está requerendo um sinal de que você mesmo recebeu o sinal dele, o Espírito Santo. Essa é a única maneira e o único sinal que Deus requer. E ele passará por cima de vós se esse sinal estiver aí. Este sinal é a vida literal de Jesus Cristo voltando a você, voltando ao crente. Então, essa é a identificação que você é um filho e uma filha de Deus. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e a vida literal de Cristo estando em você na plenitude. Você vai agir como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, e então você em si mesmo tem o passaporte para os céus. Deus te abençoe, Deus te abençoou com a palavra, em nome do Senhor.